Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Antes de dizer qualquer coisa, vamos a uma breve oração. Eterno Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos muitíssimo, meu Deus, pela vida de todos os irmãos presentes neste templo. Obrigado pelos obreiros, obrigado pelos cantores, músicos, estes jovens maravilhosos que o Senhor colocou na Tua casa como colunas firmes. Obrigado, Senhor, por todas as famílias que estão aqui representadas nesta noite. Abençoe-nos, ouvindo e falando a Tua palavra, em nome de Jesus. Observem, um dos grandes desafios do nosso tempo, de nossa época, é a inquietude ou a ansiedade. Eu não acredito que exista uma pessoa totalmente isenta de ser afligida, de ser uma das vítimas, vamos dizer assim, deste mal. Ainda que às vezes mais suave, às vezes passageiro, mas todos nós temos uma coisa hoje que nos preocupa, que precisa ser resolvida, precisa de ser solucionada, e isso dá uma certa inquietude, uma certa ansiedade. Algumas coisas dá para a gente ir adiando, né? Outras são urgentes, e isso nos deixa tão preocupados às vezes, né? Mas a vida é feita, a vida é uma sucessão de fatos, de questões que vão tendo que ser resolvidas, solucionadas, e Deus vai trabalhando no meio de tudo isso. Então a gente tem que descobrir as provisões, o que Deus preparou para os seus filhos, para continuar caminhando, sem ficar paralisado, sem ficar impotente diante das dificuldades, e ainda nós podemos, diante disso, pela provisão divina, descobrindo essas provisões, sabendo entrar nelas, apropriar delas, dar frutos para o reino de Deus, porque a vida vai ser sempre feita de desafios, de algumas coisas que vão ter que a gente desdobrar. E aí a gente precisa de provisão, a gente precisa de conteúdo. Eu pedi ao Senhor, orando hoje, durante a parte da manhã, um pouco da tarde, e já estudando a palavra de Deus, Senhor, qual seria o caminho, Senhor, para a gente ter essa paz permanente, mesmo em meio a certas turbulências, a gente ter essa paz, essa segurança, essa continuidade. E Deus me falou uma palavra, diz, conheça o meu caráter, entenda como eu estou agindo, como eu, na minha maneira eterna, absoluta de ser. Você, compreendendo isto, você vai achar e vai ver que de mim emana segurança para o coração de toda pessoa que coloca sua fé em mim. Então eu coloquei o versículo apenas como base, porque a inquietude, algo que desafia todo mundo, mas que nós venhamos descobrir. E aqui eu vou mencionar algumas coisas que é exatamente para nos ajudar nesta paz interior. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações, nossos corações, os sentimentos, e isso tudo em Cristo Jesus. Então, é isto que tem a ver, que figura então no nosso ensino dessa noite. Eu coloquei, olha, os atributos de Deus são incontáveis, né? Nós não vamos analisar todos os atributos de Deus. Eu escolhi 5 pensamentos aqui, que eu quero denominá-los de colunas, aquilo que eu disse no início, colunas que promovem paz. São 5, bem simples.
Você já ouviu falar isso várias vezes, mas quem sabe algo novo, ou algo dirigido especificamente pelo Espírito Santo, né? Vem encher nosso coração, vem preencher a nossa vida em áreas específicas que estejamos precisando. Vamos ler esses cinco palavras que estão aqui? Número 1, criação. 2, 3, 4, 5, criação. A criação revela um Deus sábio e todo-poderoso. Quando nós olhamos para esse universo, para este mundo, mesmo não conhecendo toda a infinitude do universo, porque ele é infinito, mas até onde a gente pode entender as coisas e ver, dá para observar muito claramente que este universo, o planeta Terra, a natureza, tudo que está ao nosso redor, ela indica, ela revela que há um Deus sábio e, acima de tudo, também todo-poderoso, que arquitetou tudo isso, que teve poder, que teve sabedoria, autoridade para colocar cada coisa em seu lugar, para dinamizar, para pôr vida, movimentar milimetricamente. As coisas estão funcionando há milênios, nunca falhou. Os movimentos dos planetas, dos astros, das estrelas, as galáxias, tudo está movimentando. Ao mesmo tempo que você fala em coisas tão grandes, enormes, espantosas, como planetas, como estrelas, como galáxias, de repente você olha para a mesa que você está estudando, está caminhando em cima da sua mesa uma formiguinha quase que microscópica, e está com vida, e está andando. E você fala, meu Deus, o Senhor é enorme, é grandioso demais, porque o Senhor programa todo esse universo, esse macrocosmo, mas de repente na minha mesa eu vejo o microcosmo. O microcosmo é tão espantoso como o macro. E aí você pensa, olha, isso certamente está me dizendo alguma coisa. Está me dizendo a respeito do Deus Criador, que cria todas as coisas do nada para a sua glória e para o seu louvor. Eu estou inserido nessa criação. Eu e você somos parte fundamental da criação. Aliás, não é expressão de teólogo, não. É realmente o fato da revelação bíblica. O homem foi feito a coroa da criação de Deus. Nós. Ou seja, Deus investiu algo tão grande, algo tão precioso em nossa existência, em nosso ser. Nós somos um universo, nosso interior é um outro universo, que a gente volta-se para dentro dele e precisa da ajuda do Espírito Santo para entender, porque a gente nem consegue compreender sozinho quem somos, a grandeza do nosso ser. Então, a criação é um atributo, é uma coluna que traz consolo. Eu acredito, que qualquer crente que pare, que se detenha para ficar observando, analisando, procurando entender a grandeza deste universo, vai começar a sentir que é uma fonte de paz. Há um Deus tão grande assim. Eu acho que os meus problemas são muito pequenos. Acho que as minhas preocupações vão reduzindo, ficando pequenininha. Porque Deus pode todas as coisas. Pela fé entendemos que os mundos, aqui é cosmos, né? Pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Presta atenção nisso aqui. Um carpinteiro, um marceneiro, pega uma madeira de uma árvore, de um tronco de árvore, e ele pega e faz daquele tronco de árvore um móvel bonito, uma mesa, uma cadeira. Então você diz, bom, parabéns, bonita a sua arte. Você produziu a cadeira da madeira da árvore, foi tirada lá do mato, que faz parte da criação de Deus. Está tudo certo, está bem explicado. Mas tudo que existe criado, Deus não tirou de outra coisa, Ele tirou do nada. O marceneiro tira a madeira da árvore, faz o móvel. Deus tirou do nada.
Isso significa que Deus pode criar a nosso favor uma solução do nada. Ele pode criar. Eu não estou vendo saída, pastor. Eu não sei para onde ir. Não tem recurso. Não tem quem me ajude. Já pensei de todas as formas. Então agora confie no Deus que pode fazer do nada tudo. Tudo. Irmão, mas eu creio que Deus pode. Eu não sei porquê. Eu já vi alguns pregadores, às vezes, brincarem, até censurarem as fés simples de algumas pessoas, né? Que às vezes está orando por algumas coisas que não é muito comum orar, né? Não é muito comum orar, porque a gente, quando pensa em milagres, por exemplo, milagres de Jesus, é cura, só curar o coração, curar a coluna e tal. Mas eu lembro de um testemunho que um irmão deu, um irmão falou, que ele estava tendo um problema muito sério, né, com o problema do sobrepeso, muito sério, estava afetando a saúde, e ele tinha tentado vários tratamentos, estava conseguindo, ele falou assim, eu vou apelar para Deus. Quer dizer, há pessoas que sorriem, para que isso, irmão? Você acha que Deus está preocupado em diminuir o seu peso? E Deus está preocupado sim, com tudo que diz respeito ao meu bem-estar, Deus está preocupado. Acredito que Deus pode fazer. E interessante que ele orou, irmãos oraram, e ele perdeu peso milagrosamente numa oração. Teve que sair agarrado na roupa, assim, na cintura, para a calça não cair. Porque ele foi embora, muito peso de uma vez. Milagrosamente. Tem gente que acha que isso é absurdo. Aqui é absurdo, Deus pode fazer qualquer coisa, né? Aí você fala assim, mas não está escrito na Bíblia que Jesus curou, diminuiu o peso de uma pessoa. Mas precisa estar escrito? João disse que ele fez muitas outras coisas que não estão escritas no livro. E Jesus pode, mas acredito demais, Jesus pode dar uma dentição nova para alguém se ele quiser, pode voltar os cabelos tudo para a cabeça de quem perdeu seus cabelos, pode fazer, Deus pode. Eu vi um testemunho de um irmão que tinha perdido num acidente a perna, e quando ele chegou no hospital que ele recobrou, os médicos disseram que tinha feito a amputação, e ele ainda não tinha nem visto, porque ele não dava para movimentar, e isso foi um pastor americano que contou desse milagre, e ele quando os médicos disseram, nós tínhamos que fazer uma cirurgia, etc, ele falou assim, não, eu não acredito, eu não perco meus membros, eu não vou, eu não concordo, não aceito. Os médicos, não, mas os médicos tentaram remendar a coisa para ele não entrar em pânico, mas aí ele começou em oração, orar, passou a tarde inteira orando, entrou a noite inteira orando. Quando foi de madrugada, um anjo entrou no quarto dele e pôs a mão sobre o corpo dele e disse, Deus mandou restaurar o que tinham te tirado. No outro dia de manhã, os médicos chegaram, como é que está? Ele disse, eu estou do jeitinho que eu falei para o senhor, cheio de fé e completo. E completo como? Meu Deus é poderoso. Olha, eu não dou conta nem de mexer, não puxei ainda nem esse lençol para saber o que aconteceu. Mas, por favor, dá uma olhadinha, doutor. O doutor regalou os olhos, se corre lá na geladeira para ver se o membro, a perna dele ainda está lá. Saíram correndo, chegaram lá, tinha desaparecido, ele estava totalmente restaurado. Deus recriou a perna do homem. Recriou. Isso é muito para Deus? Não é não, é pouco para Deus. Eu não fico nem espantado com um negócio desse. Aliás, quando a gente fica espantado demais, sinal de que a gente não estava esperando que Deus podia fazer. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu espero a coisa mais fabulosa, mais inimaginável do Senhor. O Senhor é Deus no céu, na terra, em todo o universo. Deus pode. Eu vou crer, eu vou continuar confiando, eu vou continuar dizendo, Deus pode, Deus quer, Deus vai fazer. Ele é o Deus criador. Ele fez do nada tudo que existe. Porque nele foram criadas todas as coisas. Aqui já está falando de Jesus, o Deus Filho. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
Vamos ler isso aqui? É lindo demais, olha. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E o mais bonito então disso é que tudo foi criado por Ele e para Ele. Então eu, você, nós fomos criados por Ele e para Ele. Isso dá segurança, isso dá tranquilidade. Deus pode todas as coisas. Vamos para frente, dá para falar tanta coisa em cada ponto. Mas vamos para a palavra sustentação. Sustentação revela um Deus presente que cuida e preserva bondosamente a sua criação. Olha esse texto. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Deus não apenas criou e programou o universo, não. Deus criou e Deus continua. Vou usar uma expressão que não é bíblica, mas dá para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Deus continua energizando o universo. A sustentação de Deus, ela é permanente. Então, o fato de tudo estar sendo sustentado por Deus, revela que Deus está presente, está bem próximo da sua criação. Nós não chegamos ao absurdo do panteísmo, né? O panteísmo diz assim, tudo é Deus, Deus é tudo. Não, a árvore é árvore, a árvore não é Deus. Mas quem dá a capacidade da germinação para a semente, jogada na terra, que apodrece, germina e sai o broto, daqui a pouco é uma árvore imensa, produzindo outros frutos. Esse processo todo aí é o poder de Deus em ação. Não é apenas que Deus estabeleceu uma coisa normal, natural para processar, não. É o poder de Deus em ação. As coisas mais simples, que nós chamamos leis da natureza, não é nada mais, nada menos do que Deus agindo dioturnamente a nosso favor. A gente fica esse negócio, é lei da natureza, lei disso. Não é coisa... Pode pensar que é uma lei porque é uma regularidade. Deus age dentro de uma regularidade. Nosso Deus é um Deus que coordena as coisas de forma, como eu disse, milimétrica. Mas é mais do que lei, é o Deus em ação. Irmão, agora mesmo, nesse exato momento, você, com seus milhões de neurônios nos seus cérebros, com as suas milhares de veias e músculos, com seu órgão chamado coração pulsando aí dentro do seu corpo, você é uma prova viva de que Deus está trabalhando. E você é um milagre vivo de Deus aqui na terra. A ciência, que ciência? Ciência apenas estuda o que está acontecendo, mas ela não explica a origem. Agora nós sabemos que a origem é Deus. Todas as coisas subsistem por Ele. A hora que você acorda assim, a primeira noção que você tem que ter é que você está abrindo seus olhos pelo poder de Deus. Sentou na cama pelo poder de Deus. Fiquei de pé pelo poder de Deus. Os meninos vão para a escola exercitar raciocínio e inteligência. É porque o poder de Deus está na vida das crianças que estão com as suas mentes iluminadas pelo Altíssimo. Não é por acaso, não. Isso não é. O ser humano é um milagre. Tudo é o poder de Deus em ação. O poder preservador de Deus manifesta-se através de seu Filho Jesus Cristo. Pelo seu poder, até mesmo as minúsculas partículas de vida mantêm-se coesas. A ciência não explica a vida. A ciência tenta estudar os processos da vida, mas não tem absolutamente nada nos capítulos dos livros científicos sobre a origem da vida. Por quê? Tem que se admitir de antemão, tem que se partir de um princípio. Deus criou
no princípio todas as coisas. No princípio Deus. Se não partir deste princípio, fica tudo confuso, fica tudo sem regras, fica tudo sem normas e o homem se perde. A sustentação. Deus está sustentando tudo com a sua mão poderosa. E colocando isso na nossa experiência diária, então isso tem que trazer paz para a gente. Aquilo que antes te afligia, aquilo que antes te preocupava de forma exagerada, vai ter que diminuir a preocupação, porque você vai descansando na revelação do Deus eterno. Quem Ele é, o que Ele faz, qual é a posição, qual é a sua condição diante deste Deus? Diante um ser amado por Ele, um ser extremamente amado por Deus. Seguindo, Atos 17, 25 e verso 28. Olha, é sobre a sustentação ainda. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Pulmão está funcionando? Glória a Deus. Mas não é só o pulmão, não. O oxigênio que está circulando ao seu redor, que suas narinas, sua boca pode captar, é provisão de Deus. Deus é quem está fazendo esse oxigênio circular para todos os seres humanos, para todos os seres viventes. E o seu pulmão está funcionando bem, é porque o Senhor Deus vivifica o seu corpo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vivificará os nossos corpos mortais. E Ele já está agindo dessa forma em nossos corpos hoje. Mas Ele vai agir de uma forma muito mais profunda, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitará aqueles que morrerem em Cristo. Até mesmo aqueles cujos corpos foram sepultados há 1000 anos atrás. O Espírito de Deus os tornará a trazer em sua forma original em vida. E claro que no arrebatamento ainda dará um toque final de glorificação. E este corpo será glorioso, não mais decompondo-se, não mais envelhecendo, não mais enfraquecendo, mas será um corpo glorioso. Paulo diz, nós aguardamos a nossa cidade que está no céu, de onde o Senhor virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Eu louvo a Deus por isso, ou seja, eu não vivo fora de Deus, eu vivo dentro de Deus. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Glória a Deus, glória a Deus. Redenção. Redenção revela Deus como aquele que paga as nossas dívidas e nos liberta da escravidão de Satanás. Olha esse texto de Isaías, que lindo. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. A ideia que nós temos aqui, que o nosso Deus é um Deus redentor. Redentor, é claro que vai nos remeter a Jesus Cristo, que é a encarnação e a revelação desta redenção plena de Deus. Mas desde o Velho Testamento, Deus se declara como Redentor. Aqui no caso, Deus está se declarando, eu sou o Senhor, o teu Redentor. Por que foi necessário a revelação de Deus como Redentor? Por conta do pecado, por conta da queda. Nós, os seres humanos, caímos. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Por isso Deus vem e se revela como Redentor. Quem é Redentor? O que o Redentor faz? O Redentor é alguém que pode comprar de volta aquilo que se perdeu. Aquele que pode trazer de volta o que tinha sido vendido ao pecado.
O Redentor no Antigo Testamento, na cultura judaica, era um parente que tinha condições financeiras de remir o seu amigo ou seu parente que perdeu em negócios, em dívidas e se tornou escravo. Aí vinha o parente rico, que tinha condições, tinha que ter condição de pagar e tinha que ter disposição para isso, ou seja, tinha que ter a bondade para isso. E vinha e dizia: quanto este homem te deve? Ele estava como escravo já. Aí ele deve tanto. Ele dizia: eu pago a dívida dele e resgato ele. Quero redimir ele. Em Israel tinha uma lei de redenção, eu não vou detalhar ela, é um pouco longa, mas tinha a ver com o ano jubileu, que era um ano em que todos os escravos tinham que ser libertos. E todas as dívidas tinham que ser perdoadas, canceladas. De 50 em 50 anos, tinha esta lei, era estabelecida para todos os judeus, que perdia propriedade, que filhos se tornavam escravos de credores. No ano jubileu, tudo tinha que voltar ao seu estado original. Mas se porventura, nesse período, que era meio longo, né, de 50 em 50 anos, se nesse período aparecesse um redentor, e o redentor pagava a dívida antecipada, e libertava o escravo, libertava o homem da sua dívida, até mesmo muitas dívidas levavam os judeus a cativeiros, né? Mas o Redentor era para isto. Mas vamos olhar aqui. Momentos antes de entregar sua vida e render o seu espírito ao Pai, Jesus gritou: Tetelestai, bem alto, João 19:30, que significa totalmente pago. Então, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus deixou bem entendido que ele estava ali pagando uma dívida, a nossa dívida, a dívida do pecado. Então, quando ele está morrendo, ele diz para o Pai: Pai, está totalmente pago, tetelestai. E ele rende o Espírito e ele cumpre a obra da redenção ali. Por isso nós falamos, Jesus veio para nos resgatar do pecado. Mas não apenas de uma dívida, mas também de uma escravidão. Porque nós éramos escravos do pecado e de Satanás por conta da dívida do pecado. O Senhor nos resgatou deste mercado de escravos e nos fez livres. Redimir, então, é resgatar. Redimir, então, é comprar de volta aquilo que se perdeu. Pedro explicou isso da seguinte forma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18, 19. O Senhor Jesus preencheu perfeitamente todas as exigências da lei com respeito à doutrina da redenção, com respeito à obra da redenção. Ele foi considerado, foi chamado o Cordeiro de Deus, né? João diz que tira o pecado do mundo, mas ele não era simplesmente um cordeiro, ele era o Cordeiro de Deus, imaculado, incontaminado, perfeito. Se Jesus não fosse perfeito, sem nenhum pecado, ele não poderia salvar nossas almas. Por isso Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, não teve um pai humano, porque através das gerações humanas, um homem gerando filhos, o pecado congênito, o pecado da natureza humana, que o homem nasce com ele, passaria para o filho. Então Jesus não era filho de José. José era apenas um filho adotivo de José. Quem era o pai de Jesus? Humanamente falando, a parte humana de Jesus Cristo foi gerada pelo Espírito Santo. Aí você fala, a parte humana? É, porque a parte espiritual, ele era Deus, ele era eterno, ele não teve princípio de dias. Apenas o homem Jesus teve princípio de dias.
Mas o Senhor Jesus Cristo, como Filho eterno de Deus, é eterno, eterno. Isaías profetizou. Ele disse: um menino, um filho se nos deu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Veja que Isaías profetizou certinho. Um menino nasce, o filho não. O filho é dado. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. A parte humana da encarnação de Cristo, esta veio à existência com a parceria da operação do Espírito Santo e da oferta de Maria, seu corpo, do seu útero, para Deus gerar o seu Filho. E aí o Filho eterno de Deus, que já estava lá no céu, na eternidade, desce. E de uma forma misteriosa, e isso é mistério mesmo, é mistérios da fé cristã. Nós sabemos que é assim porque está escrito, mas explicar os detalhes é impossível, porque isso é mistério. O Filho de Deus eterno vem e se torna um embrião, lá no ventre de Maria, na obra da encarnação. A concepção de Jesus Cristo, então, é uma concepção sobrenatural. Jesus nasceu igual todas as crianças nascem, mas não foi concebido como todas as crianças são concebidas. E aí, ele então vem e assume a forma humana em toda a plenitude dela, sem deixar de continuar sendo divino. Mas durante a sua encarnação, Jesus vive dentro de uma dimensão humana. É difícil separar as obras de Cristo, às vezes, da sua divindade. Mas a maior parte das obras de Cristo, como ser humano aqui neste mundo, foi feito pelo poder do Espírito Santo. Mas a gente não pode dizer que foi tudo só no poder do Espírito Santo, porque tem algumas coisas que é da divindade. Quando ele perdoa pecados, todo mundo diz, só Deus pode perdoar pecados. Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta e anda. Realmente só Deus pode perdoar. Ele perdoou. Então, ali estava um exercício da divindade. Ali estava o exercício da sua divindade. Mas a maior parte das curas, dos milagres de Jesus, foi tudo na dimensão do Espírito. Para quê? Para ser modelo para nós. Assim como ele fez, ele diz, farão as obras que eu faço, farão maiores ainda. Então, o Senhor Jesus outorgou para a sua igreja a virtude e o poder que o Pai lhe deu para cumprir a obra aqui de redenção, de pregação, de cura, de milagres. Ele outorgou para a igreja. A igreja não é a igreja que redime, mas a igreja coopera no processo da redenção, pregando o evangelho e declarando o poder milagroso de Deus aqui na terra. Então, de uma maneira muito preciosa, Deus quis que nós compartilhássemos desta obra tão profunda, tão gloriosa, do reino de Deus na terra. O Senhor te deu um privilégio que os reis da terra não têm. Você faz parte de uma sociedade, de um corpo, de uma igreja que tem participado bem pertinho de coisas divinas, celestiais, gloriosas, que os olhos dos homens naturais não viram, o coração nunca pensou naquilo, nunca subiu o coração dos mortais, mas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Essas coisas Jesus já está nos revelando, não vai revelar não. Tem coisas que a gente ainda vai ter ainda a revelação, com certeza. Mas aquilo que Paulo fala a respeito dessas coisas ocultas que ele preparou para nós, ele preparou e já nos revelou. Nós já estamos vivendo a plenitude dessa revelação. Agora as surpresas não acabam, né? Porque a eternidade será infinda de glória e de poder. Aleluia. Então redimir é resgatar, comprar de volta aquilo que se perdeu. O Senhor veio para nos resgatar. Nós éramos o que tinha sido perdido. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai disse, vamos fazer festas, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus disse, eu vim buscar e salvar os que se perderam. Eu vim buscar e salvar os pecadores.
A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que maravilha. Glória a Deus. Bom, pensando nisso, Jesus já pôde pagar o pior, né, irmãos? Que nós era pior para nós, que era o pecado. Ele já pôde pagar. Ele já efetuou o pagamento. Ele já anulou essa dívida. Então, por favor, descanse em Jesus. Acalma seu espírito. Jesus, o Senhor já pagou a maior dívida, a maior preocupação que eu poderia ter na minha vida era exatamente a respeito das minhas dívidas espirituais, do pecado. O Senhor já pagou. Eu não devo mais, o Senhor levou meus pecados. O Senhor afastou as minhas transgressões de mim, de perto de mim. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso é tudo que nós queríamos e precisávamos. Vamos seguir para frente. Próxima palavra, provisão. A palavra provisão nos mostra que Deus não apenas sustenta e redime o mundo que criou, como também provê as necessidades das suas criaturas. Depois do dilúvio, Deus renovou a promessa da provisão com estas palavras. Vamos ler juntos? Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Isso é Gênesis 8, 22. A provisão de Deus, Deus garantiu ela para Noé, depois do dilúvio, que ele continuaria dando alimento, fazendo a terra produzir, multiplicando a sementeira. Vários dos salmos dão testemunho da bondade de Deus em suprir as suas criaturas. A gente não vai ler, mas menciona, depois você dá uma olhada. Salmo 104, ali fala como Deus cuida dos animais. Os animais selváticos que estão lá na floresta. Sabe, o filhotinho do leão. Aquele animalzinho que está lá na cova, no buraquinho. Você fala, como é que esses animais estão sobrevivendo? Deus alimenta eles. A Bíblia diz que Deus alimenta eles. Salmo 145 também é muito lindo, a providência de Deus em cuidar da sua criação. Deus revelou a Jó seu poder de criar e de sustentar. Nos capítulos 38 até o 41 de Jó, quando o Jó está no olho do furacão, né? O diabo atormentando os amigos, incriminando Jó, condenando Jó, e Jó ali sofrendo, agonizando. Já pensou, um homem como Jó, o quanto ele sofreu? E aí vai aquela aflição, aquele tormento, né? Jó disse, vocês são molestadores, vocês vieram para acabar de me matar. Vocês são amigos molestos, que ele fala, né? Aqui quem tem um amigo molesto não precisa ter inimigo, não. E Jó vai sofrendo, até que Deus vem. Aí Deus vem. Chega um ponto que Deus diz, agora chega. Meu servo Jó já foi provado até a última instância. Aí Deus entra em cena. E é impressionante, viu? Deus é extraordinário. Nós sabemos ali que todo aquele clima, aquela condição que estava vivendo ali, fora criado pelo diabo. O diabo é que veio, provocou as tempestades, os assaltos, os roubos, matando os filhos de Jó, acabando com tudo, destruindo tudo, roubando tudo, a doença, tudo. Deus entra em cena e Deus não fala uma vírgula sequer a respeito do diabo. O diabo deve ficar com raiva, né? Diz, mas depois de tudo que eu fiz, será que eu não mereço nem que fale que eu sou isso, eu sou aquilo? Deus ignorou completamente. Deus deu uma aula para Jó, sabe de quê? Exatamente do que eu estou tentando falar para os irmãos, do que Deus é e o que Ele faz. Não interessa o mundo espiritual da maldade, larga para lá, isola, corta, elimina, olha para Deus, porque se você olhar para Deus, você vai ver que a dimensão deste Deus preenche todas as nossas necessidades. O diabo fica para o lado de fora, não se fala nele, não se dá honra nenhuma para ele.
Deus não deu uma onda, Deus só foi falando: Jó, sabe quem colocou os limites para o mar? Você sabe quem colocou as estrelas no céu, Jó? Jó, você sabe quem que criou, quem fez, quem elaborou, quem está cuidando desse universo? Ele vai dizendo: onde você estava, Jó? Quando eu coordenava esse universo e os anjos de Deus, filhos de Deus, cantavam alegremente. Onde você estava, Jó? Você está preocupado, você está aflito, você está fadigado com toda essa pressão, mas olha, Jó, vou te falar como que eu cuido deste universo, como eu cuido de todas as coisas. Deus foi falando, foi essas coisas para Jó. Você vai ver que chega lá na frente, lá no capítulo 41, que é a conclusão da palavra de Deus para Jó. Jó fala assim: Senhor, falei de coisas que eu não sabia. Porque Jó tinha uns momentos, na sua estrutura humana, ele ficava abalado. Ele ficava muito abalado. Mas Deus mediu a aflição de Jó e a estrutura de Jó, e Deus deu uma nota elevada para a atitude de Jó diante daquilo. Embora às vezes parece que Jó está meio confuso, mas Deus viu que dentro daquele nível de sofrimento, Jó foi campeão. Jó mereceu nota alta, e Deus deu essa nota altíssima para Jó. Tanto que quando Deus entra em cena e vai concluindo a sua revelação para Jó da sua grandeza, Deus volta para os amigos de Jó e diz: vocês falaram que vocês não sabiam. Eu não sou nada disso que vocês estavam falando. Interessante. Até a gente pega as palavras dos amigos de Jó e pregamos sobre elas, né? Mas Deus disse que aqueles amigos de Jó não sabiam de nada. É a filosofia de hoje. Os filósofos de hoje acham que sabem alguma coisa. Sabe nada, eles falam, serve para nada. Só conhecimento humano. Agora a revelação de Deus quando chega é diferente. A revelação de Deus chega curando, sarando, construindo, vivificando, consolando. A revelação de Deus entra no coração do crente, mais simples, analfabeto, nunca foi numa escola. O poder de Deus penetra no coração daquela irmãzinha, daquele irmãozinho simples que está na igreja, e ele já sabe de tudo, não precisa falar mais nada. Ele entende que é Deus, ele sabe a grandeza, o poder de Deus. Ele fica completo, ele fica feliz, ele fica forte, ele fica pronto para enfrentar qualquer luta. Aí o Senhor fala com Jó, Jó diz: eu falei do que eu não entendia, mas eu me curvo diante do Senhor, meus olhos agora te veem. Eu estou pasmo, eu estou admirado, o Senhor é grande mesmo. Sei que vai dar tudo certo, sei que o Senhor está no comando, não interessa saber de onde vem essa tempestade, quero nem saber, eu quero saber que o Senhor está comigo, é só isso. E Deus sara completamente o Jó. E Deus manda os amigos de Jó, diz: vai pedir para orar para vocês, porque o único que sabe alguma coisa sobre mim aqui é Jó, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Vai pedir ele para fazer sacrifício para vocês, para mim poder perdoar o pecado de vocês, que vocês cometeram muito erro aqui. Jó está ali na sua condição de servo, esperando o que Deus pode mostrar para ele, o que Deus pode falar com ele. Essa é a posição do servo de Deus, esperar Deus entrar em cena. Fique no seu lugar, vai para o seu cantinho de oração, deixa a turbulência, deixa os ventos soprarem, vai para o seu lugar. Deus virá no momento certo e te revelará coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus é um Deus de provisão. Deus cuida de toda a sua criação. E por que não cuida? Por que não cuidaria de nós? A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Salmo 36, verso 6. Deus está cuidando até dos animais. O cuidado de Deus abrange as nossas necessidades físicas e espirituais. Veja este texto aqui, que lindo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que é que Deus vai negar de você, de mim, se ele deu o próprio filho dele por nós? A Bíblia revela que Deus manifesta cuidados especiais por nós.
Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 30 a 31. Paulo escreve aos Filipenses, nós gostamos muito desse versículo, não é? Vamos ler juntos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. É só esperar. Acalma, sossega. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os povos. Serei exaltado sobre as nações. Aquietai-vos e sabei. De conformidade com o apóstolo João, Deus quer que estejamos bem em todas as coisas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus preocupa igualmente com os dois aspectos da sua existência, tanto o espiritual como o material, o físico. Deus se preocupa igualmente. Tem gente que acha que um pode ser colocado acima do outro. Não. É bem verdade, é claro que o corpo de uma maneira ou de outra envelhece, né? Ainda não estamos revestidos do corpo glorioso, mas Deus está de maneira igual cuidando das duas partes, do homem interior e do homem exterior. Quero que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E o último pensamento é governo. Deus governa todas as coisas. Ele dirige os eventos da história segundo sua vontade permissiva. Intervém diretamente na execução do seu propósito redentor e dirige a vida de seu povo, a fim de que todos possam cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deixa eu explicar só isso aqui. Quando eu disse aqui, ele dirige os eventos da história segundo sua vontade permissiva. É que ele vai dirigindo as nações, mas permitindo que muitas coisas aconteçam pela responsabilidade humana. Mas ele não perde a coordenação geral. Ele deixa que as coisas caminhem, por conta de que ele deu ao homem o livre-arbítrio. Mas ele nunca perde, ele nunca solta as cordas, as rédeas. Ele dá espaço para que coisas sejam decididas muitas vezes pelas nações, pelos reis, pelas pessoas, e porque há decisões que são próprias do homem, mas ele continua tendo o controle e o domínio absoluto de tudo. Só vai até onde ele permite. A vontade permissiva é isso: deixar que os homens exercitem o seu direito de escolha, mas isso não tira a soberania dele, nunca, jamais. Ele permite, olha bem, ele permite que Satanás assole e escravize os pecadores impenitentes, mas mantém a porta da conversão sempre aberta para os arrependidos. Em sua sabedoria, já determinou o fim de Satanás e já ordenou o bem-estar eterno de seus filhos. Então está tudo sob o controle do Senhor. Nossa vida pertence a Deus e está sendo guardada por Ele. Este texto garante para nós que do começo ao fim, Deus tem o completo controle, a completa soberania sobre nossa vida. Enquanto nós exercemos a nossa entrega, a nossa rendição a Ele, é isto que Deus tem para nós. É isso aqui, olha. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus já está vendo você e eu no estágio final. E o estágio final nosso é de glória. É de glória. A Bíblia diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3:3. Deus já está nos vendo no estágio final, uma obra acabada. Você fala: pastor, mas Deus ainda está trabalhando na minha vida.
trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando na vida de todos nós. Mas Deus já está vendo a obra acabada. Porque Deus conhece o fim desde o início. Então Deus sabe quem éramos, quem somos, quem seremos. Deus conhece tudo a nosso respeito. Aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Finalizando, terminando tudo, queremos dizer aos irmãos que se estas verdades penetrarem no nosso íntimo, no nosso coração, nós com certeza vamos descansar tranquilamente nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor. A Bíblia diz que os braços eternos do Senhor é quem cuida, quem guarda, que sustenta nossas vidas. Vamos descansar nesses braços eternos? Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Vamos glorificar o nome dEle. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. O que é que nós podemos fazer? Pastor, eu posso estar na igreja, então venha para a igreja. Venha, exercite a oportunidade do tempo que Deus te deu, liberdade que você tem, dedique-se, aproxime dEle, una-se a este Deus eterno, grandioso, fique perto e deixe que dEle emane para você o poder, o conforto, o consolo e a vitória. Deus abençoe a todos nesta noite. Curve a sua cabeça. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos vislumbrados, Senhor, com a Tua grandeza, Tua sabedoria, a Tua imensidão, a Tua maneira sábia, poderosa, ininterrupta de agir, de trabalhar. Oh, glória a Deus! Quando pensamos, Senhor, que Tu nos ama de uma forma tão gloriosa, tão infinda, Teu amor perfeito, incondicional, tem sido derramado sobre nossos corações. Nós queremos, Senhor, ter o entendimento e a revelação destas verdades, para que elas, Senhor, possam brilhar no nosso espírito, para que nós possamos glorificar o Teu nome ainda com mais força, com mais empenho, com mais grandeza. O Senhor é digno de honra, glória, poder e sabedoria. Nós cremos verdadeiramente, Senhor, que nesses dias estamos sendo preparados para grandes obras, as quais o Senhor há de manifestar antes que o Senhor Jesus volte para nos levar para consigo. Nós queremos ver este avivamento, esse agir glorioso e o Teu nome sendo exaltado na terra, através de vidas, Senhor, que o Senhor vai resgatar ainda, vai trazer para a luz, vai salvar. Pai, em nome de Jesus, abençoe as famílias aqui representadas hoje, a vida destes irmãos. Deus Santo, entra, Senhor, nessas situações que estavam preocupando, que estavam afligindo, e vai, Senhor, colocando a Tua mão, vai provendo, Senhor, a direção, vai mostrando o caminho, vai guiando o Teu servo, Tua serva, de forma, Senhor, que todos possam voltar nos próximos cultos, já contando bênçãos, já falando da Tua providência, já relatando o que o Senhor está fazendo. Nós entregamos confiantemente em Tuas mãos, louvando o Senhor por todas as vitórias e bênçãos, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém, e amém, glória a Deus, e amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé, junto com os nossos irmãos obreiros, todos nós. Estamos terminando, vamos terminar por aqui, pedindo ao Senhor que te leve em paz, te guarde, dê uma noite boa, descanse essa noite, quem sabe com algumas revelações.